nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior do que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior do que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. É maravilhoso, Senhor, o seu nome é maravilhoso, meu Pai. O Senhor que deixou o céu para nos buscar, meu Pai. O Senhor que deixou o céu para nos resgatar, meu Deus. Então venha, meu Deus, e se faz presente aqui, Pai. E fala ao nosso coração, nos ensina, Senhor. Eu quero ser um verdadeiro adorador, meu Deus. Por isso nos ensina, Senhor, e fala comigo. Fala com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já está aqui, Pai, por causa da sua promessa. O Senhor fez uma promessa. O Senhor disse: quando vocês se reunirem, eu estarei no meio de vocês. E Ele está aqui. Não podemos te tocar, não podemos te ver, mas a tua palavra está aqui, Senhor. O teu Espírito está aqui, meu Deus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior do que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior do que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O nome de Jesus é maravilhoso. E é esse nome que nós estamos adorando nesta noite. É esse nome que nós viemos adorar e louvar.
Aleluia. Amém. Dê uma linda salva de palmas para esse nome, Jesus Cristo. Glória a Ele. Glória a Ele. Amém, Jesus. Glória a Ele. Nós vamos continuar louvando. Sente-se, por favor. Mas antes eu quero trazer para vocês a palavra. E depois, quando a gente lê essa palavra e ouvir o que Deus está falando aqui conosco, através dessa palavra, a gente vai adorá-lo, baseado na palavra, do que nós ouvimos, do que nós cremos. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, já está sendo um momento muito especial, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Então vocês estão em casa, abra a sua Bíblia, não tem como eu colocar na tela agora, né? Então não estou no OBS, no programa OBS, está sendo direto aqui, então não tem como colocar na tela. Então você tem que pegar uma Bíblia aí, por favor. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 5, justamente eu vou falar sobre as duas ressurreições. Eu tenho que falar sobre essas duas ressurreições, porque infelizmente é muito crente que não sabe disso. Muita gente que estão dentro das denominações e não sabe, exceto essas denominações que têm estudo bíblico, que tem seminário, que tem faculdade, né, a gente sabe que tem denominação aí que tem a sua faculdade própria, né, tem seus teólogos, mas é um risco muito grande você estudar a teologia, porque a teologia são muitas teologias. Se você estudar teologia e essa teologia é de um seminário batista, você vai terminar com os costumes batistas. Se você não tem essa tendência, não gostaria, vai terminar. Quando terminar os 5 anos ou os 4 anos, vai terminar como se procedendo e agindo como a denominação, os costumes dos batistas, enquanto que existem batistas tradicionais, existe batista renovado, existem várias denominações, várias placas que é de uma ramificação batista. Se você participar de uma teologia ou de um seminário assembleiano, você vai terminar como assembleiano. Pai do Senhor. Batista vai ser graça e paz. Você vai ser Pai do Senhor, que normalmente são os assembleianos. Pai do Senhor. Não estou fazendo crítica, desconstruindo, nada disso. Vê se vocês entendem de que eu não estou fazendo apologia à divisão. Estou fazendo uma apologia a gente ser cópia de Cristo e respeitar cada um. Eu faço nesse assunto porque não é uma pessoa nem duas que já veio me perguntar que tipo de teologia poderia fazer. E eu respondo justamente isso. Faz uma teologia apologética à Bíblia Sagrada, que defende os livros santos, os livros inspirados, que não vai ser tendencioso. Se você fizer um seminário, uma teologia, e os professores são adventistas, você vai terminar como? Guardando o sábado. Porque eles vão querer provar, trazendo referências bíblicas e provar por mais B e mais um montão de coisa de que o sábado tem que ser guardado. Eu só estou dando 3 exemplos, porque são muitos. Se você faz uma teologia dentro da área do neopentecostalismo, não conheço assim uma instituição que tem uma teologia, que tem uma liturgia de Cristo, que venha trazer um estudo, um curso para a pessoa. Não, normalmente essas da neopentecostal é mais campanha, teologia da prosperidade, é mais fé, é mais voltado assim. E é por esta razão que dentro dessas denominações você vai encontrar essas pessoas como eu encontrei, fiz pesquisa, eu não estou falando de uma coisa do achismo, eu estou falando uma coisa que eu fiz pesquisa de campo. Eu cheguei para pastores antigos, pastores da minha idade, eu cheguei para ele e falei assim para ele: você sabia que tem 2 ressurreições? E ele se espantou, ele se voltou para trás, mas que isso? 2 ressurreições? E aí, Thales, seja bem-vindo.
2 ressurreições? Aí nisso, aí eu falei assim, aí ele se espantou. 2 ressurreições? Digo sim. Apocalipse 20, que é o que nós vamos ler agora. Apocalipse 20. Apocalipse 20 mostra as 2 ressurreições. Aí ele olhou assim para mim, ele me chamava de Genival, assim, Genival, eu não sabia, que vergonha, hein? Que vergonha a gente, pastor, e não saber disso. E tá assim, ó. Porque eu penso que a maior preocupação que tem que existir das instituições é a formação dos seus pastores, dos seus obreiros. A Bíblia mostra de que o obreiro tem que estar apto a ensinar. O obreiro tem que estar apto a ensinar, o obreiro aprovado. Não é que ele vai saber de tudo, até porque a teologia, Deus, estudar Deus, não se estuda Deus, se obedece Deus, não se estuda. Mas a Bíblia você tem que estudar. Você tem que saber como que a Bíblia chegou até nós. Quais são os atributos da existência de Deus? Porque a ciência não comprova a existência de Deus. E vai ficar essa divergência entre os ateus e os crentes. Os ateus dizem, eu não creio na existência de Deus. Os crentes vão dizer, eu creio na existência de Deus. Aí o ateu vai dizer bem assim, prova que ele existe? Não tem prova. Tem evidências. Mas provar cientificamente que Deus existe, ninguém vai poder provar. Mas vai existir evidências e os atributos de Deus. Que é isso que com o decorrer do tempo, eu estou esperando Deus trazer mais pessoas, nós vamos ter nossas aulas, a gente vai estudar sobre isso, porque quando a gente for adorar a Deus, a gente vai adorar quem a gente sabe que está adorando. Porque como o Senhor Jesus, ele diz, vós adorais quem não conheceis, nós adoramos quem conhecemos. Então nós não podemos adorar quem a gente não conhece. A gente tem que adorar quem a gente conhece. Como que Deus existiu? Então você vai tirar a conclusão, pode sentar, senta aqui, ó, fica à vontade. É como diz, né? Deus não existiu, Deus é. Ele é. Ele não existiu. Ele é. Hoje nós vamos falar sobre essas 2 ressurreições, até mesmo para que a gente venha perseverar na nossa caminhada e a gente não venha desvanecer, desistir, porque vai haver uma ressurreição. E eu quero participar da primeira, e eu oro a Deus e peço a Deus para que vocês venham também participar da primeira ressurreição, e não da segunda. Porque essa primeira ressurreição que a Bíblia está falando, é justamente uma primeira ressurreição para poder você receber galardão. É para você reinar com Cristo. Reinar como sacerdote, como rei, durante o milênio. Dentro dos estudos teológicos, você vai ver de que existe aquela teologia milenista, que é uma teologia milenista, uma interpretação que diz que nós estamos vivendo a era do milênio. As igrejas presbiterianas e as igrejas reformadas, essas igrejas com uma teologia preterista, elas acreditam que a gente está vivendo o milênio. E eu tenho que conviver com eles normal. Qual é o problema? Eles creem assim, desde o momento que ele aceita o mesmo Jesus. É uma questão de interpretação deles. Eu não vou dizer que eles estão certos, errados eu estou certo. Porque não vai ter referência bíblica assim, a Bíblia dizendo diretamente, os presbiterianos que são da linhagem calvinistas estão certos. Não vai ter. Então eles vêm com base bíblica, com referências bíblicas, e aqui eles caminham com essa crença. Muitas coisas do João Calvino, muitas coisas do Jacob arminianismo, do arminianismo, mas eles estão caminhando com Cristo. Eles estão vivendo com Cristo, então a gente não pode fazer essa diferenciação. E eu ainda digo, cada um vá na sua fé, porque Jesus ele não vai fazer essa diferenciação.
E a ressurreição vai ser para todos eles. Nenhum vai deixar de ressuscitar por ser assembleiano, por ser neopentecostal, por ser presbiteriano, por ser adventista. O que a gente vê aí é um bocado de pessoas na internet, por causa de uma falha, chega a dizer de que aquela denominação é uma seita. Dizer que as igrejas neopentecostal é seita. Olha que absurdo. Eu nasci dentro de uma igreja neopentecostal. A igreja onde eu nasci na fé, onde eu conheci Jesus, é uma igreja neopentecostal. Que me ajudou a me libertar, me ajudou a conhecer, que me ajudou a entender. Mas eu estou aqui, mas o senhor qual é? O senhor é neopentecostal agora? Ou o senhor é reformado? O senhor é pentecostal? Qual seria a sua linha? É como eu estava falando para as meninas aqui de manhã. Eu não vou tomar partido. Eu não vou dizer eu sou neopentecostal, ou eu sou pentecostal, ou eu sou reformado, ou eu sou luterano, ou eu sou arminiano, ou calvinismo. Não vou tomar partido. Eu não sou pré-tribulacionista, eu não vou ser pós-tribulacionista, eu não vou ser preterista, futurista, nada disso. Eu quero ser de Cristo, ora. Não me interessa. Não me interessa a sua cor, sua raça, seu nível social, cultural. Jesus não faz acepção. Agora, é bom a gente saber, a gente aprender tudo isso? É bom. Porque você ser um obreiro, você ser um pastor, está de pastor, ou você está, e você não estuda a Bíblia. Porque é a Bíblia que está falando. Não estou falando uma coisa antibíblica, estou falando da Bíblia. E a pessoa me diz assim, mas tem 2 ressurreições? Então, se você está chegando agora a esse conhecimento, é o próprio Deus que está te levando a entender isso aqui. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler para vocês entenderem. Não vou nem falar como que o Apocalipse, entrar numa contextualização de Apocalipse, como que a Bíblia chegou até nós, quem escreveu. Não, vamos logo direto aqui para o Apocalipse 20, quando diz assim, ó, no versículo 5. No versículo 5, no versículo 6, quando diz assim, ó, bem-aventurado e santo, ó, além de ser bem-aventurado, é santo. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte, leiam junto comigo, na primeira ressurreição. Se tem a primeira, tem a segunda. Então ele está falando na primeira ressurreição. Sobre estes, quem participou da primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte. Quer dizer, a segunda morte não tem poder sobre estas pessoas que estão participando da primeira ressurreição. A segunda morte não tem prazer. Mas serão esses da primeira ressurreição, aqui ó, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Olha como está claro isso aqui. Esses que fazem parte da primeira ressurreição, então você vai ver uma cronologia da vinda de Jesus, você vai ver no ponto de vista dos pré-tribulacionistas, dos mesotribulacionistas e dos pós-tribulacionistas. Eu, nas minhas pesquisas, eu encontro mais versículos e mais referência de que a vinda de Jesus vai ser no finalzinho da grande tribulação. Então comece pensando da grande tribulação. A Bíblia fala de várias tribulações, mas tem uma que ela fala com mais intensidade e que ainda vai acontecer, que são acontecimentos que nunca aconteceram durante toda a vida. E o próprio profeta Daniel já está profetizando sobre esses dias lá no capítulo 12. Desses dias difíceis, que é sofrimento na terra que nunca houve. Então, muitos pensaram que era a época 160 anos antes de Cristo, quando entra a Roma invadindo a Grécia, e muitos pensaram ali que era aquele tempo. Outros pensaram que era o ano 70, quando Nero começa a perseguir os cristãos e matar cristãos.
Outros vêm pensar que é nessa época aqui de 1948 do Hitler, quando mata 6 milhões de judeus. Pensam que já era essa época. E cada um vem trazendo assim. Só que nós estamos em 2025 depois de Cristo. E as profecias ainda estão em evidência. Quando que vai acontecer de fato a vinda de Cristo? Quando acontecer a última profecia. Olha o tanto de profecia que tem na Bíblia para se cumprir. Uma das profecias que mais eu gosto de falar quando eu estou falando nesse assunto é a profecia agora de 1945. Porque os profetas profetizaram de que Jerusalém iria ficar deserta, mas depois Jerusalém ela iria se nascer, renascer, recomeçar. E quando chega em 1945, quando foi tratado os documentos, inclusive um brasileiro participou na aprovação da liberdade e do povo judeu voltar para Jerusalém. Você chega hoje lá em Jerusalém, lá na Terra Santa, você vai ver lá 10 milhões de judeus, 10 milhões de habitantes, uma cidade grande, uma cidade abençoada, uma cidade linda, que é Jerusalém, tanto a nova Jerusalém, como a velha Jerusalém, sendo tratada, as cidades, os estados, que é chamado de província, e está lá um reino, um estado, Israel. Se cumpriu essa profecia. Então todas as profecias estão se cumprindo. Quando se cumprir a última profecia, é a vinda de Cristo. E essa profecia do tocar das trombetas da vinda de Cristo, você não vai ver uma trombeta tocando antes dos 7 anos da grande tribulação. Antes da grande tribulação não tem nenhuma trombeta sendo tocada. Aonde você vai encontrar uma trombeta sendo tocada? No final da grande tribulação. Porque é a abertura dos selos. Começa-se em Apocalipse capítulo 6 com a abertura dos selos. Vem a abertura dos selos. Quando é aberto o sétimo selo chama já a primeira trombeta. E vai tocando a trombeta, tocando. Quando chega na 7ª, é o arrebatamento da igreja. Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 15. Justamente dessa trombeta tocando e a igreja sendo arrebatada. Então, pessoal, vamos dizer que tocou a trombeta, 7ª trombeta. Então a igreja foi arrebatada e os mortos ressuscitam. No tocar da 7ª trombeta, tanto a igreja é levada, como acontece justamente o que está escrito aqui no capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse. Os mortos ressuscitam. Então isso significa que no tocar dessa 7ª trombeta, nós vamos ter 2 grupos de pessoas. Os que ressuscitaram em Cristo, que é esse aqui da primeira ressurreição, e os que foram arrebatados, a igreja arrebatada, que vai se encontrar com Cristo para reinar os 1000 anos. E quando se passarem os 1000 anos, vamos continuar a leitura para você ter uma ideia. E quando se passarem os 1000 anos, aí você pula aí para o versículo... no versículo 7 já mostra aqui que Satanás é solto, tal. Aí no versículo 11 fala do juízo final, para não ser estudo. Eu não quero trazer estudo bíblico, eu quero trazer a mensagem de Deus para vocês. A mensagem é essa: são 2 ressurreições e você tem que participar da primeira. Você tem que participar da primeira, não deixe para participar da segunda. Essa é a mensagem de Deus. E no juízo final aqui, versículo 11, eu vi um grande trono. Então vamos pensar num grande trono branco. E o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha, fugiu a terra e o céu, fugiu da presença dele. E não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos pequenos e grandes. Olha aí, os pequenos e grandes, socialmente falando, né? Pequenos e grandes. Vi que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então foram julgados segundo as suas obras. Então, se eles estão sendo julgados aqui segundo as suas obras, isso significa que vai ter mais rigor para uns e menos rigor para outros, porque estão sendo julgados segundo as suas obras. E nós estamos agora dentro da segunda ressurreição. Porque nessa primeira ressurreição, quem já ressuscitou ou foi arrebatado, está participando desse julgamento junto com Cristo. Eles não estão sendo julgados, eles já não são mais réus, porque eles já foram absorvidos, porque participaram da primeira ressurreição. Aleluia. Amém, gente? É por isso que não se canse de fazer o bem, não se canse de obedecer a palavra de Deus. Porque se você manter a sua fé em Cristo e andar com Cristo, se fosse Jesus Cristo, Jesus faria isso? Não, então eu não vou fazer. Se fosse Jesus Cristo, Jesus andaria nesse lugar? Não vou andar. Se fosse Jesus Cristo, bebia esse tipo de bebida? Não bebia, não vou beber. Se fosse Jesus Cristo, andava do jeito que eu estou andando? Não andava. Então não vou andar. Sabe, é você se julgar, como diz lá no livro de Coríntios, capítulo 11, quando trata-se da Santa Ceia, examinar vocês mesmos. Vocês têm que se examinar, porque vocês que julgam vocês mesmos. Então não posso depender, é por isso que eu comecei o culto já falando para vocês, não se preocupem do que as pessoas pensam ou falam de vocês, mas se preocupem com a sua consciência. Trabalhem na sua consciência. Quando for fazer alguma coisa errada, não olha para o canto, para o outro, para os 4 cantos da terra, não olha para o céu. Olha para o céu e você vai ver o olho de Deus te vendo. E é por isso que a Bíblia diz que sem a santificação não vereis a Deus. Você pode ter a fé que for, você pode ter fé de mover montanha, mas se você não anda em santidade, que santidade é a segunda festa em Cristo. Cristo é a primeira festa, Páscoa, Cordeiro que tira o pecado do mundo. A segunda festa de Cristo é andar em santidade. Então eu não posso andar em santidade preso, alienado por causa de uma denominação, por causa de um pastor que fica me observando, que fica me olhando. Não! Eu tenho que olhar para Cristo. É a segunda festa. A terceira festa já é a fidelidade. Que não trata-se só de dízimo. Embora mostra na velha aliança que é a entrega de dízimo, e Jesus vem ao mesmo tempo mostrar que não adianta a pessoa entregar dízimo se não pratica a justiça, a fé e a misericórdia. Você quer praticar o dízimo? Quero. Tem fé para dar o dízimo? Sim. Então não compre Deus com dinheiro, mas obedeça a Deus com justiça, com fé e com misericórdia. Aí o teu dízimo é assunto ao céu. Os 90% de tudo que vem na tua mão vai ser sagrado, santificado. E aí daquele que tocar em você. Porque você pratica a palavra. Você é da obediência. E vem as festas. A festa de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, que é quando você busca o Espírito Santo, tem que se cumprir na sua vida. Se você está aqui nesse momento, presencialmente, nos assistindo, participando conosco, ou se você está em casa e você não tem o Espírito de Deus, você tem que buscar, ora. Você tem que buscar, pedir, clamar. Como, pastor? Observando tua vida. Vê, você já aceitou Jesus Cristo como Salvador? Já aceitei. Você anda em santidade? Sim. Você é fiel à tua esposa, teu marido, teu patrão, teu empregado. Você é fiel? Sou. Então, a próxima festa vai acontecer na sua vida, que é o Pentecostes, é a descida do Espírito Santo. Agora, tem gente que quer receber o Espírito Santo e não pratica as festas, não pratica, não obedece. Não aceitou Jesus como Cordeiro, como Senhor, como Messias, como aquele que tira o pecado do mundo. Não aceitou e nem anda em santidade. Não vive em santidade. Como é que o Espírito Santo vai descer? Vai te selar, te batizar. E aí você quer participar da primeira ressurreição? Eu não estou julgando, minha pregação não é julgando, é um alerta. É mostrar para você se autoexaminar, você olhar para suas obras. Porque tudo que você falar, tudo que você fizer, tudo que você falar, fizer aqui nessa terra, aqui está mostrando que tem um livro.
E nesse livro, se você ficar para a segunda ressurreição, vai depender do que está escrito nesse livro para poder você receber sua sentença. O Senhor chega a dizer que Sodoma e Gomorra vai ter menos vigor do que Tiro e Sidom. Porque Sodoma e Gomorra não teve a honra e o privilégio de receber o Cristo Messias dentro da sua cidade. E Sidom não somente recebeu, mas viu os milagres e o que Jesus falou e o que Jesus fez dentro de Sidom e Cafarnaum e todas essas cidades que ele diz. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Sidom! Que se Sodoma e Gomorra, se eles tivessem tido o privilégio de conhecer o que vocês conheceram, se tivesse tido o privilégio de ver o que vocês viram, de ouvir o que vocês viram, Jesus está dizendo, eles teriam menos rigor na hora da sentença. Meus irmãos, eu, particularmente, estou trabalhando com todas as minhas forças para fazer parte da primeira ressurreição. E essa é a mensagem de Deus para o coração de todos vocês que estão em casa assistindo, vocês estão aqui. Vamos trabalhar para isso. Vai ser fácil? Não, mas não é impossível. Não adianta você vir justificar. Por isso que eu falei no início, não adianta você vir justificar para pastor. Não adianta. Eu lembro quando eu era pastor aqui, na Avenida Júnior, lá na Avenida Queiroz Júnior, eu lembro que lá tem porta de vidro. E pelo fato de eu ensinar para as pessoas, que eu ensino às pessoas o compromisso e responsabilidade com Cristo. A pessoa não tem compromisso, não tem responsabilidade com Cristo, fica difícil acreditar que ela vai ter comigo. Porque se ela não tem com Cristo, ela vai ter comigo. E eu lembro que tinha uma senhorinha que ela sempre chegava atrasada, e quando ela chegava atrasada, ela olhava assim, é o pastor Genival, não vou entrar não, vou embora. Quer dizer, é o tipo de pessoa que está querendo prestar contas a pastor. Me esquece, ora. Você tem que prestar contas com Deus. Preste contas com Deus. Se você não prestar contas com Deus agora em vida, se você não orar, não jejuar, não fizer tudo que você tem que fazer como cristão, se você não fizer para Deus, então você vai prestar contas com Ele de qualquer jeito nesse dia aqui que nós estamos lendo, no juízo final. E você já observou, quase ninguém prega a ressurreição? Quase ninguém fala de ressurreição? É difícil ver aqui. Vê na internet, procura pregação. Eu, quando vou fazer velório, eu gosto de fazer velório, porque a primeira coisa, normalmente, quem me convida para ir fazer um velório é de alguém salvo. Alguém está lá no caixão, está o corpo, mas a alma já foi. Normalmente eu conheço a vida da pessoa, digo, olha, pessoal, eu sei que vocês familiares vão sentir falta, mas ele está salvo. Eu lembro do último velório que eu fiz, que era um homem de Deus, disse, esse homem foi salvo, eu falando assim, estava cheio, pior que eu me atrasei, que aconteceu uns imprevistos, e eu me atrasei, só faltava eu chegar para enterrar o cara. E eu cheguei já pedindo desculpa. Eu não gosto de atraso, mas eu tinha uma justificativa muito grande, que o carro quebrou. Digo, pessoal, o carro quebrou. E Deus está vendo. Mas a palavra que eu trouxe, justamente, normalmente eu falo sobre isso aqui. Ressurreição. Quando eu vou fazer um velório e eu não sei se a vida dele, então eu falo, olha, o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas quando chega a nossa hora, nós somos como uma flor que nasce, cresce, murcha e morre. É um processo, todos vamos morrer. Mas quando eu sei que o cara era uma pessoa, a pessoa que servia a Deus, estava ali, tinha a sua salvação. Ah, meu irmão, essa pessoa está melhor do que a gente. Essa pessoa, ela já não vai estar sujeita a cair, a pecar. Hoje eu estou aqui de pé, louvando a Deus, reunido aqui com vocês, congregando. Mas o que garante nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o período de escândalo,
que garante de que amanhã, de que o ano que vem, eu vou estar firme nessa mesma fé? Eu não tenho garantia nenhuma. O que vai garantir é eu ter esse conhecimento, é eu saber que o Senhor Jesus está voltando, é eu saber que vai acontecer um arrebatamento, é eu saber que junto com esse arrebatamento vai acontecer a primeira ressurreição, e eu trabalhar para, se não for arrebatado, ser ressuscitado nessa primeira ressurreição. Porque na segunda vai ser justamente para a prestação de contas. E é aí onde vai ressuscitar todo mundo. Nessa primeira não é todo mundo que vai ressuscitar. Mas na segunda, Charles Chaplin, Albert Einstein, enfim, Pedro Alves Cabral, Tiradentes, todo mundo vai ressuscitar. A Bíblia diz, e todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia, todo mundo vai estar perante esse tribunal. E esses que estão participando da primeira ressurreição, eles estão auxiliando o Senhor, julgando, reinando. Porque está terminando. O trono branco é o final do milênio. Então, depois do milênio, o trono branco. Depois do trono branco, esse juízo final. E depois, a nova Jerusalém. Meu microfone estava desligado, né? Obrigado aí por ter anunciado, avisado. Meu microfone estava desligado. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, a Nova Jerusalém, né? Depois do trono branco, a Nova Jerusalém. E nós temos que trabalhar para estarmos nessa Nova Jerusalém. Na Jerusalém celestial. Não é fácil, meus amigos, meus irmãos, não é fácil. Mas se a gente estiver em Cristo, praticando, vivendo em Cristo, apegado a Cristo, então ninguém vai ao Pai senão por mim, ele disse. Então vamos estar apegados a Ele, não a uma religião, mas a Cristo. A Cristo. Não uma religião cristã, uma denominação cristã somente. Tá bem, a gente tem que congregar. Nós congregamos, eu sou pastor do Ministério Tempo de Oração aqui de Itabirito, você vai congregar na denominação aonde você está, amém. Mas não seguindo pastor, alienado a pastor, com medo de pastor, querendo mostrar alguma coisa para pastor, fazendo para pastor. Se o pastor lhe ameaçar com alguma coisa, então isso mostra de que você está alienado e você tem que não desobedecer e não ser rebelde, mas com toda mansidão e sinceridade, olha pastor, não concordo, e questionar e acabou. Se ele é aquele tipo de pessoa que não estudou, é ignorante, ele não consegue compreender, ele é ditador, é aquela coisa, então é melhor você começar a orar a Deus, para Deus te dar a direção, porque isso aí vai te atrapalhar. Vamos orar então nesta noite de segunda-feira. Hoje eu trouxe para todos vocês a pregação de ontem, domingo, e eu quero orar com todos vocês nesse momento, abençoando essa noite de segunda-feira para que nós tenhamos uma noite abençoada, feliz, como foi essa noite de domingo para segunda, esse dia de segunda, assim ser todo dia, cada dia vivendo a fé, vivendo pela fé. Queria que você convidasse pessoas para estar junto conosco aqui no canal É Tempo de Oração. Gostaria de convidar você a convidar pessoas para participar com a gente das orações das mães, o SC519 é a oração da madrugada, que temos a equipe da madrugada, a oração da equipe das mães, que todo dia uma mãe faz a oração de segunda a sexta, e assim a gente junto, né,
está vivendo pela fé. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Antes de nós orarmos, deixa-me colocar aqui essas informações do canal para as pessoas novatas, as pessoas que são novas, que estão aqui, chegando agora no canal, se inscrevendo, se inscreva, clica no sininho para você receber todas as notificações. Quando tiver uma oração no ar, uma transmissão, então você vai receber a notificação do YouTube. E aqui estão meus livros, também está aqui o número de telefone para você entrar em contato comigo, quem quiser falar comigo. Depois das 10 horas eu não costumo atender, que é a hora de descanso, né? Mas de manhã eu também peço para fazerem a ligação depois das 8, né? Porque a gente está em ação aqui. Mas você pode ligar, pode entrar, manda uma mensagem. Vamos marcar, só é mandar uma mensagem marcando um atendimento, marcando um encontro. Vocês aqui de Itabirito, né? Quem é do Brasil afora, você pode marcar um atendimento, até uma vídeo também, fica à vontade. Meus livros estão aí para vocês adquirirem, né? Adquira já, agora, esse livro pelo site. Você pode adquirir pelo site ou pelo WhatsApp. Você pode adquirir. Tá bom? Então tá aí também o QR Code, também a chave do Pix, para poder você que quiser ser o mantenedor do ministério. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Estão aqui também os horários de reunião aqui presencial. Estão aí as redes sociais do programa, do ministério. E também o site, né? Ministério Tempo de Oração tem um site aí, dá para você entrar, ver as fotos, ver alguma coisa, porque então, como está começando, então não tem muita coisa, mas a gente vai colocar muita coisa aí ainda. Tá bom? Muito bem, meus amigos, vamos então falar com Deus. Momento de oração. Deixa eu buscar aqui um fundo de oração, um fundo musical. Normalmente eu gosto de orar com esse fundo musical. E vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar, ó Pai, todos que estão participando conosco dessa transmissão, todos que estão aqui agora nesse horário comigo, justo nesse horário, Senhor, nesta oração da noite. Eu quero pedir a sua bênção, ó Deus, sobre todas essas pessoas que estão, meu Deus, em outro horário e estão orando comigo. Eu quero pedir a sua bênção sobre os católicos, sobre os evangélicos, os espíritas. Pedir a sua bênção, ó Pai, sobre os da Seixonoê, Testemunha de Jeová, independente de religião. Eu quero pedir a sua bênção, ó Pai, para todas essas pessoas que estão ligadas conosco. Esses que estão inscritos aqui no canal É Tempo de Oração, esses que estão dentro do grupo Brasil em Oração, que abriram o link Itabirito em Oração, Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas. Eu peço ao Senhor, ó Pai, e já te agradeço, ó Pai, com a fé, com a esperança de que o Senhor, Pai, está comigo e está com essa pessoa, cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Fale para Ele agora a sua necessidade, a sua dor. Se você está com... Seu maior problema é em que área? Seu maior problema é espiritual, é conjugal, é sentimental, é familiar? Escreve aí. Mas você escreva assim: Senhor, escreva nos comentários aqui, agora: Senhor, eu creio que o Senhor vai resolver meu problema tal, eu creio. Você que ficou até agora e participou conosco, você crê? Crê de coração? Então escreve isso e espera no Senhor, você vai alcançar. Aleluia. Obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado. Nas tuas mãos eu quero entregar a minha vida, Pai.
Tome a vida da minha esposa, meu casamento, nós dois, Pai, que a gente venha cada vez mais se unir para essa missão, para esse trabalho. Nós já vamos fazer 40 anos casados. Meu Deus, estamos para fazer 40 anos casados. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoe meu casamento, minha esposa, que ela seja uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher para me ajudar nesse trabalho, meu Deus, nessa missão. Meu Deus, eu quero apresentar ao Senhor os meus filhos, Pai, meus filhos e meus netos. Tome nas tuas mãos, os guie, os abençoe, não os deixe se perder, Pai, nenhum. Eu quero, meu Deus, apresentar ao Senhor, meu Pai, a família de cada um que está orando aqui comigo também. Essa pessoa que ora comigo, está orando junto comigo. Eu apresento a família de cada um, a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que esta noite de segunda-feira seja uma noite de paz, de alegria, de saúde, de felicidade, de prosperidade, de muita coisa boa. Que quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, logo peguemos no sono, descansemos, para repor nossas energias e amanhã, Pai, acordar renovado em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos, meus amigos, minha família, vocês que estão aqui conosco, Deus abençoe. Mande essa pregação para alguém, mande esse link para alguém, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e sejam todos abençoados. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã, terça-feira, no EC519. Tchau.